Fala galera, beleza? Aqui é o Douglas e hoje eu vou falar sobre o pattern CQRS, que quer dizer Query Command Responsibility Segregation. Esse pattern ele é muito utilizado quando a gente fala de aplicações modernas e principalmente ele é bastante usado para aplicações com muito I/O em banco de dados. Não necessariamente banco só muito I/O. Na verdade, existem muitas possibilidades, mas bom, vamos começar pelo menos partindo de um princípio, né? Mas é isso aí. Antes de eu aprofundar aqui, se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever que eu estou sempre postando dicas referentes a esse mundo em cloud AWS, aplicações modernas, como você melhorar a sua aplicação e aí assim por diante, coisas relacionadas a como facilitar a sua vida. Mas beleza. Então, primeiro de tudo, qual é o problema que ele vem resolver? Ou melhor, vamos entender o que quer dizer. Command seria quando você faz um insert em uma base de dados, quando você faz um update numa base de dados. O query é quando você faz um select da base. Ou seja, estamos falando de command é escrita e query estamos falando que é leitura. E aí vem a segregação de responsabilidade. Então, tirei a responsabilidade de um único lugar. Basicamente esse pattern. Se alguém me fala isso, eu já falo, opa, já entendeu o que é. Então CQRS é basicamente segregar as responsabilidades de escrita e de leitura através de rotas distintas, destinos distintos. Pensa comigo, imagina você ter uma base de dados onde ela tem muito conteúdo e você tem muitos usuários. Você tem uma aplicação web com a possibilidade de crescer e de repente cresceu. Aí você tem um RDS, um banco de dados, que seja um Oracle, e daí? Que seja qualquer outra coisa, um SQL, um Postgres, enfim, uma única base de dados. Será que vai dar conta? Aí vamos começar a pensar em problemas do tipo, o mesmo bloco foi feito um update, aí está sendo feita uma leitura, enfim, você começa a ter alguns tipos de problemas dentro dessa arquitetura, sem falar da utilização de I/O, que ela provavelmente vai utilizar muito I/O, que é input e output de dados de disco. Isso pode fazer com que você sobrecarregue a sua base. E eu te pergunto, o que é mais prioritário, a escrita ou a seleção? Se você tem um ambiente de vendas, você tem um banco de dados, onde é responsável pela escrita, de criar novas compras, e pela leitura, de mostrar quais foram as compras. Quer dizer que você quer competir esses dois recursos? Você quer que um monte de gente procurando o que pediu estrague uma nova venda? Eu não, né? É um exemplo meio chulo, mas a ideia é exatamente essa. Você segregando, você acaba tirando a carga de cima de um dos nós de escrita. Então, qual é a ideia? A ideia é, imagina, você tem um site, no que eu falei, você tem um caminho de leitura e um caminho de escrita. Então, você tem os seus para leitura. Opa, tá errado aqui, ó. Para leitura aqui é esse caminho e para escrita aqui. Então, para escrita mudou, agora tá certinho. Então mudou tudo aqui. Desculpa aí, pessoal, mas enfim. Então você tem o seu sistema de vendas. Aí para escrita você vai pelo command numa base de dados, onde você escreve suas novas vendas. E para leitura você vai para um outro banco de dados. O quê? Isso mesmo, eu estou falando de IPX e o IPY, outra base de dados. E aqui você lista, aparece exatamente aqueles dados. Mas para isso acontecer, você precisa ter algo que faz essa sincronia. E para isso, vamos falar sobre dois conceitos, síncrono e assíncrono. Duas formas de você implementar isso. A sua escrita pode, ao invés de levar 5 segundos, muito tempo, né? Vamos falar, ao invés de levar 5 milissegundos em uma base, você quer que ela, antes de retornar para o site que deu sucesso, ela entre aqui nesse bloco e fala, editei, adicionei aqui. Então vou até usar outra cor. Adicionei aqui. Legal, adicionei uma venda. Aí ela vai vir aqui mais 5 milissegundos e adicionar outra. O síncrono, de forma síncrona, eu edito os dois antes de eu retornar. Quando eu retornar e falar para ele, galera, ó, escrevi o pedido, escrevi em todas as bases. Isso então aumentou a sua latência. Nesse exemplo que eu dei, é de 10 milissegundos. Né? Estou usando alguns exemplos, alguns números de exemplo. Agora, qual que é a outra forma de você fazer isso?
Imagina que essa latência é muito alta para você. Ou melhor, imagina que você tem não só um banco de dados, mas você tem vários bancos de dados. A latência vai aumentar. Então, por que não assíncrono, aonde eu tenho a capacidade de chegar aqui e falar o seguinte, ó, vem aqui leva 5 milissegundos e agora, de alguma forma, através de um evento, você replica nos outros. Isso quer dizer que eu vou ter um pedido aqui nessa base, ele registrou a escrita, mas ele vai e retornou que deu sucesso, a pessoa pode apertar um F5 exatamente naquela hora para ver os pedidos e o pedido ainda não está disponível como comprado, porque ainda está sendo feito esta réplica. Isso é o assíncrono. E quando eu começo a falar de coisas assíncronas, eu falo muito sobre padrões de event sourcing, então baseados em eventos. Ah, Douglas, então beleza, você está me ensinando que CQRS é basicamente arquitetura baseada em eventos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas geralmente é como se fosse um opcional. Geralmente você vê os dois juntos, porque essa questão de consistência, de encaminhar um evento para os outros lados, é basicamente essa ideia do event sourcing. Então você vê isso muito em arquiteturas assíncronas, por conta porque os dois basicamente funcionam dessa forma, como eu falei. Mas se você usa a metodologia sync, aí já não, você tem que escrever em todas as bases de dados para ter uma consistência exata de todos eles, aí não faz sentido, né? Não é mais event sourcing, a gente está falando de coisas síncronas. Agora, quando eu falo de assíncrono, sim, faz todo sentido. Então, legal. Então, falamos do nosso problema, é basicamente sobrecarregar uma base de dados com algo que não precisa. Falei sim. E aí, separamos a leitura da escrita. Preciso separar mais coisas? Não. Então, separei da leitura escrita, sucesso. Otimizações, otimização independente. Então, eu consigo otimizar aqui esse serviço para ter mais escrita do que o outro, consigo o outro ter mais capacidade de leitura do que o outro, eu consigo otimizar de acordo com a necessidade de cada um deles. Então, esse design é muito utilizado para High Read Intensive Application Designs, mas como eu falei, não necessariamente. Às vezes você tem uma aplicação que ela vai ter bastante consumo e faz todo sentido. Como que eu implemento isso, Douglas? Existem formas extremamente críticas e difíceis, complexas, que atendem necessidade de empresas que já são complexas, muito grandes. Existem coisas que só um read replica em base de dados já atende. Ou a utilização de um serviço gerenciado como o DynamoDB já te atende essas coisas. E aí você fala, mas então quer dizer que, baseado no que você falou, para empresas pequenas esses caras funcionam bem. Não, foi só um exemplo. Mas para empresas muito grandes também. Se eles podem utilizar esse tipo de serviço e se usam muito, aí eles já vão ter esses benefícios sem precisar ter muita complexidade. É legal. Ele evita concorrência no mesmo bloco, que é um desafio. Então, você deixando assíncrono, com certeza você vai vai evitar essa concorrência. Porém, ele adiciona uma consistência eventual. O que isso quer dizer? Eventualmente eu vou ter consistência. Então, naquele exemplo que eu falei, apertou F5, estou lá no site, comprei, apertei F5, não apareceu ainda na minha lista de compras, isso para mim é uma inconsistência, porque eu acabei de comprar e não apareceu. Mas é só uma questão de aguardar um período de lag que já apareça. Mas isso o assíncrono adiciona a consistência eventual. Event Service falamos, e a segregação de responsabilidade, onde você tem cada um responsável por uma coisa. E o legal é que, no exemplo que eu dei foi aqui, é de 1 para 1, mas você pode ter de 1 para N read réplicas. E você pode ter essas réplicas, eventualmente, para cada um dessas bases de dados aqui, você pode atender N clientes. Imagina, aqui eu quero cliente X, aqui eu quero cliente Y, aqui eu quero cliente W, aqui eu quero cliente qualquer outra coisa e assim por diante. Tá bom, galera? Mas, beleza. Espero que você tenha entendido qual é dessa pattern. Ela é muito comum mesmo, comparado com outras patterns que existem. Essa daí é a mais comum de você ver implementada, ainda mais quando você fala de uma aplicação que ela tem bastante consumo, uma aplicação de uma empresa a partir ali do médio para o alto consumo, tá?
E é isso aí. Então, se você também, inclusive, vai passar por uma entrevista, você é um desenvolvedor, isso é algo que você tem que saber de letra, esse tipo de padrão. Fechou, galera? Então, é isso daí que eu tinha para falar hoje. Se você curtiu, dá um like, se inscreve aí no canal, que eu estou sempre postando novidades. E é isso aí. Valeu, vamos nessa!